Graças a Deus por mais um dia. Muito obrigado pela presença de todos já. Em nome de Jesus, vamos dar início então a mais uma aula, mais um dia. Comecemos então, como de costume, orando a palavra do Senhor. Amém? Quem quiser acompanhar com a gente, Salmo 29 vai nos dizer assim: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no resplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. E a este Senhor, o nosso único e amado Deus, oramos neste momento para que esta voz poderosa, majestosa venha nos falar esta noite, para que a voz do teu doce Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, e venha nos ensinar mais de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, derruba agora, Pai, quebra tudo que é distração, Pai, empecilho, tudo que nos impede, Pai, de estar na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é contrário, Pai, à tua vontade, que perca força neste momento, Pai. Toca os nossos olhos, os nossos ouvidos e, sobretudo, o nosso coração, para que estejamos sensíveis, Pai, à tua voz. Para que estejamos, Pai, concentrados, Pai, naquilo que o Teu Espírito tem a nos falar, Pai. Desta forma eu te peço, Senhor amado, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai, e a Tua palavra venha dar frutos entre nós, Pai. Em nome de Jesus, não permita que eu fale nada que seja da minha vontade, Pai, mas que seja somente a Tua palavra entre nós. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. E muito bem, então, vamos lá, dar continuidade aos nossos aprendizados através das cartas paulinas e seus assistentes, né? Vamos passar hoje para Filipenses. Vamos dar início a essa carta curta, de 4 capítulos, né? Claro que eu acredito que não finalizaremos hoje os 4 capítulos, mas vamos aprender muito com essa carta hoje, com o que Paulo escreveu à igreja de Filipe, estando ele preso, né? Como de costume, sempre em meio ao sofrimento, ele ensinando o seu povo, ele pregando a palavra, e a gente vai ver algumas particularidades aqui desse sofrimento que, através de Paulo, se tornava em alegria, né? Se tornava em humildade, se tornava em ensino para todos, ali, independente das circunstâncias. Vamos então dar início ao capítulo 1, verso 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Paulo saúda, né, os irmãos de Filipos, ele apresenta aqui também Timóteo, que estava colaborando com ele, tanto aqui no ensino, quanto em levar essas mensagens e trazer aquilo que a igreja estava também compartilhando. Ele era o mensageiro, vamos assim dizer, entre Paulo e a igreja, nas prisões de Paulo, enquanto ele escrevia a carta, eram essas cartas que chegavam ali, e vemos que Timóteo ele é um grande colaborador aqui, né? Vamos ver que tem outros também que vão colaborar com Paulo aqui neste episódio. Independente da situação que ele estava vivendo, como a gente já viu em outras cartas aqui também, Paulo preso, ele agradece e é com profunda alegria que ele escreve, que ele ensina, tendo já em vista o que o Senhor faria no meio da igreja e o que o Senhor faria pelo próprio Paulo, né? Então ele escreve, e ele ensina e ele exorta sem olhar para as circunstâncias, né? Então ele nos ensina, nos dá esse exemplo, e ele não deixa de agradecer aqui aos filipenses a colaboração que eles tiveram, tanto na pregação do Evangelho, quanto, não é explícito aqui no capítulo, mas foi também uma igreja, esta de Filipe, aquela que participou das contribuições ali e do sustento de Paulo no seu ministério também, né? Como nós vimos aqui em 2 Coríntios, quando Paulo incentiva a igreja de Corinto também as contribuições, quando ele ensina a respeito disso, precisamos saber que outras igrejas também já eram participantes disso, já praticavam também esse ensino, como acontece aqui na igreja em Filipenses, onde Paulo agradece pela vida deles, pela colaboração em todos os âmbitos ali, em todos os aspectos. Agradece também aqui Paulo, já nesse início, a gente precisa ter essa consciência de que mesmo na sua posição, e a gente vai ver isso aqui nos versos a seguir, a maior alegria dele era que o evangelho continuava se expandindo, né? Vou guardar isso aqui para o restante da leitura, mas é uma das maiores alegrias de Paulo, independente, como eu já disse, das circunstâncias, era que o evangelho continuava sendo pregado. Não importa de que maneira ou por qual propósito, a gente vai ver uns exemplos aqui, mas a alegria dele também era que o evangelho continuava sendo pregado, né? E sempre com a fé de que o Senhor completaria toda a obra que ele já havia iniciado. Aqui no contexto, Paulo está preso, mas a gente sabe que o Senhor falou ao seu coração a respeito de uma viagem, a respeito de um destino. Então, todas as leves e momentâneas tribulações que ele passava pelo caminho, isso não o impedia de avançar, porque ele sabia que o Senhor já tinha dado uma palavra para ele, aonde que ele tinha que chegar e com quem ele deveria falar, né? Então ele sabia que não era neste momento por uma simples prisão, por assim dizer, para ele parecia simples naquele momento, mas não acredito que nós tenhamos a mesma percepção, né? Mas ele sabia que o destino dele, o fim dele era outro, e ele confiava plenamente naquilo que o Senhor já tinha falado, né? Continuando o verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria,
motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então notem aqui que ele chama atenção para esse fato de que aquilo que me aconteceu, né? Quer dizer, a prisão dele neste momento, ele não enxerga isso como algo ruim, mas sobretudo ele vê que a razão de ele ter sido encarcerado era pelo nome de Jesus. Então quer dizer, pouco importa se eu estou sofrendo, se eu estou apanhando, se eu estou sendo maltratado, se eu estou preso ou se eu estou livre por aí pregando nas praças. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Que normalmente existe uma razão para uma pessoa ser presa, e este motivo, esta razão, normalmente vem a público. E a gente não se dá conta desse fato, a gente não para pensar dessa forma, né? Poxa vida, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade ou não sei aonde, estão me perseguindo, estão falando mal de mim porque eu sou diferente de todo mundo, porque eu sou crente, porque eu não aceito isso, não faço aquilo, não participo de uma coisa ou de outra. Opa! Se a gente pegar esse exemplo e pegar o que acabamos de ler aqui no exemplo de Paulo, é a mesma coisa. Só que nós reagimos diferente. A gente se chateia, não é? A gente diz assim, poxa vida, estão pegando no meu pé porque eu sou crente, porque eu não sou igual a todo mundo. E era exatamente nisso que Paulo estava se baseando aqui, para dizer, olha, pouco importa se eu estou preso, aonde eu estou, isso e aquilo. O que importa é que isso está colaborando para o progresso do evangelho. Todos do palácio aqui, os guardas, o próprio rei, os serviçais, sabem que eu estou preso, então é um motivo evidente para todo mundo. Por quê? Por causa de Jesus. Então, quer dizer, o motivo de eu estar aqui vai despertar a curiosidade de muita gente para conhecer esse Jesus pelo qual eu estou sendo preso. E será que a gente age da mesma forma? Não tenho certeza disso. A gente sempre quer fazer parte de um grupo, sempre quer ser aceito, isso, aquilo. Quando a gente é visto como diferente, pouco importa o motivo. A gente só quer ser igual a todo mundo. Ao passo que a palavra diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então quer dizer, a gente tem que fazer alguma diferença. Ah, mas estão pegando no seu pé porque você não faz a mesma coisa que os outros. Amém? Legal. Diga para eles por que você não faz a mesma coisa que os outros e convide-os a conhecer o mesmo Jesus pelo qual você não faz as mesmas coisas que os outros. Esse é o nosso ponto como cristão. Verso 15, aí muda um pouco de figura aqui, porque tem outros que também pregam o evangelho, também falam a respeito do evangelho, ou mesmo falam mal de Paulo, não sei. Mas diz aqui, no verso 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e é nisso que me alegro. Então essa era a máxima de Paulo, né? Essa era no que ele se alegrava. Pouco importa se ele estava sendo caluniado, preso, ofendido, agredido, e pouco importa para ele as razões pelas quais aquelas pessoas pregavam o evangelho, inclusive aqueles que pregavam por ambição egoísta. Opa, mas hoje a gente vê gente que faz a mesma coisa, que pregam o evangelho por si mesmo, que pregam em benefício próprio. Que coisa é isso? Mas a gente vai ver ao decorrer do texto aqui qual é a reação de Paulo para com estes. E a gente vai poder comparar se é a mesma reação que nós temos. De fato, continuarei a alegrar-me. Verso 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo.
Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele glorificava Cristo nas suas atitudes, mas também no seu corpo, sabendo que todos os sofrimentos que ele passava glorificavam a Cristo. Notem que aqui a gente está falando de um extremo de sofrimento, de sofrimento físico, de agressão ali e tudo, né? E nós hoje, por muito menos, a gente deixa Cristo de lado. Levantou de manhã, orou, Deus não respondeu. Ah, não vou mais falar com você então, Deus. Não quer falar comigo agora, eu não falo mais também. Não é assim? Muitas vezes a gente quer aquela resposta imediata, quer aquilo na hora e tudo. E cadê o glorificar a Cristo, mesmo nas tribulações, mesmo com o sofrimento do nosso corpo? Ao passo que Paulo, ele diz aqui, né, o que a gente acabou de ler, que Cristo será engrandecido no seu corpo, quer seja pela vida ou quer seja pela morte. E aí ele fecha nesse contexto aqui um pouco com essa máxima do capítulo 1 aqui, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas a gente sempre quer estar melhor do que hoje, né? Amanhã sempre queremos estar melhor do que hoje, e assim sucessivamente. O meu dia de amanhã tem que ser melhor do que hoje, eu tenho que estar numa posição melhor, eu tenho que ter mais alguma coisa, isso aqui. E qual momento a gente está se doando por Cristo? Porque exercer o Evangelho, exercer a cidadania cristã, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui no contexto, está muito longe de pensarmos em nós mesmos e praticar o Evangelho só aqui 1 hora por semana e tudo. Eu não sei, alguns de vocês também nas congregações locais, isso vai fazer um tempo a mais na semana, 2 horas por semana, eu não sei. Então, praticar, exercer essa cidadania do reino, não é exatamente isso. É praticar e exercer quando a câmera desliga, quando o culto lá no domingo ou no sábado acaba, e a gente pratica isso durante todos os outros 6 dias da semana. E entregamos o nosso corpo por amor a Cristo. Verso 22. Último comentário antes de continuar a leitura, que às vezes passa despercebido, né? Paulo fala aqui no verso 19, no verso 19 desse capítulo, que ele sabe que aquilo que aconteceu a ele vai resultar na sua libertação, graças às orações da igreja e o auxílio do Espírito de Jesus. Então ele tem essa consciência de que este período na prisão ele vai ser liberto. Graças a tudo isso que aconteceu com ele, a essa perseguição contra o Evangelho e as orações dos irmãos, então ele tem essa convicção que ele vai sair dali, porque como eu disse antes, o Senhor já tinha falado para ele aonde ele teria que ir. Só que logo depois aqui no verso 22, tem algo que ele já não sabe, tem algo que ele já coloca assim, a própria vontade de Deus. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Quer dizer, ele sabe que ele vai sair dali. Mas depois que ele sair dali, ele não sabe se ele vai sair para a morte, se ele vai sair para a vida, se ele vai continuar glorificando ao Senhor neste corpo aqui, ou se vai ser num corpo celestial. Quer dizer, até onde o Senhor falou para ele que ele iria, ele tem a convicção. Aquilo que depende dele, ele já não sabe mais. Caso continue vivendo no corpo, eu terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Quer dizer, ele não sabe o que vai ser quando ele sair da prisão. Ele sabe que ele vai ser liberado. E como ele já declarou que para ele o morrer era lucro e ele gostaria de estar com Jesus, então quer dizer, se ele sai dessa prisão e é morto ali naquele instante, para ele é lucro, porque ele cumpriu e estava no propósito que ele deveria estar cumprindo. E por quem que ele suporta mais coisas ainda? Por quem que vale a pena sair e suportar ainda mais perseguições? Por ele mesmo? Para alargar as tendas do seu ministério? Para que ele se torne cada vez mais conhecido, mais popular entre os homens? De maneira alguma. Ele prefere e está convencido de que ele precisa permanecer no corpo porque por amor àqueles a quem ele ensina, por amor àqueles a quem ele prega a palavra do Senhor. Porque não sei se tinha muita gente corajosa como ele naquela época para fazer as mesmas coisas, ter a mesma ousadia com que ele teve. E nós, por muito menos, corremos dessa responsabilidade. Está num ambiente, com perdão da expressão, mas num ambiente podre, num ambiente imundo, num ambiente... É só você que tem a palavra de esperança, só você que tem a palavra de Deus para trazer para algum dos seus colegas, aqueles que estão à tua volta e tudo. Ah, não, mas se eu falar de Deus aqui, poxa vida, vão me olhar meio torto, já vão me excluir, já vão isso e aquilo. Talvez naquele momento tenha uma pessoa precisando da tua palavra, da tua oração. E é por amor a estes que somos entregues à morte todos os dias. Porque Cristo deve ser glorificado, seja na nossa vida, seja na nossa morte. Em nenhum momento, em nenhuma das cartas aqui, a gente ouviu que a gente tem que pregar para mais e mais e mais e mais e mais pessoas, para que sejamos mais e mais e mais e mais conhecidos, para que o nosso ministério cresça, para que a nossa autoridade cresça. Não. Sempre é para que o nome de Jesus seja glorificado e a sua vontade seja feita. Verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Sei que alguns entre nós aqui têm cidadanias de outros países, além da cidadania brasileira. E a gente sabe que para exercer essa cidadania em outra terra, a gente precisa preencher alguns requisitos, alguns critérios devem ser ali seguidos. E como nós ousamos nos chamarmos cidadãos do reino de Deus, se não praticamos tais cidadanias, se não falamos a língua do Senhor? A nossa maneira de falar, de comunicar, é completamente contrária àquilo que a palavra nos ensina. E eu não estou falando de língua estranha, palavra difícil ou palavreado da moda, não é isso.
Mas a nossa maneira de falar, de comunicar, ela deve ser diferente do que o mundo está habituado. Ou consigo eu obter uma cidadania alemã, americana, canadense, sem falar uma palavra da língua do país? Eu não consigo. Se tem alguém que consegue, me mostra como. Mas para poder exercer a cidadania de um determinado país, nós precisamos ser, no mínimo, parecidos, precisamos estar no padrão daquele país, preencher alguns requisitos. Então, quando Paulo fala que devemos exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, devemos nos parecer, pelo menos, com ele. Lembrar um pouquinho. Chegar na perfeição, eu sei que é difícil, a gente não vai conseguir. Somos falhos, humanos, pecadores, mas precisamos ser parecidos com aquilo que a palavra, com esse manual aqui, nos ensina. Para quê? Para que todos permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Qual é esta fé evangélica? Não é religião evangélica. Vamos deixar claro aqui uma coisa, que são dois assuntos diferentes. Esta fé evangélica é a fé no Evangelho de Cristo, não uma divisão religiosa que diz assim, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, sou aquilo. Não, a fé evangélica é a fé baseada nos evangelhos de Cristo. Então não vamos nos dividir mais uma vez, né? E vamos lutar unânimes por este propósito. Não é a placa X, a placa Y, a placa Z que vai portar a verdade absoluta. Podemos ter alguns costumes, algumas coisas e tudo, mas isso não faz do Evangelho de Cristo uma divisão. Porque senão começamos a criar guerras contra nós mesmos e, sobretudo, contra a própria palavra do Senhor, porque por falta de conhecimento estamos perecendo e dividindo aquilo que o Senhor veio para unificar. Então, unânimes devemos lutar por esta fé, sem se deixar intimidar por aqueles que se opõem, porque sempre vai ter. Não pensa que a gente vai atingir um estatuto perfeito aqui acima de todos, até porque se ousarmos dizer que vamos chegar nesse lugar, o orgulho já tomou conta e aí a gente conhece bem a história, né? Por conta disso, Satanás caiu e levou 1/3 dos anjos do céu junto com ele. Então, não podemos nos permitir de chegar neste mesmo nível. Dizer assim, olha, eu já estudei tanto, eu já sei tanto, agora aqui não tem ninguém que vai se opor a mim porque eu consigo responder tudo para todos sem argumento. Aonde nós estamos? Se o próprio Jesus teve os seus opositores, por que nós não teríamos? O que não pode se acontecer é que nós nos deixemos intimidar por estes. Não é com guerra, não é com briga, não é, né, vamos relembrar tudo que já ouvimos aqui, né? Não podemos nos calar, mas a verdade precisa ser dita, precisa ser exposta. A palavra do Senhor precisa ser exposta. E não podemos nos esconder atrás dela. Precisamos saber usá-la, manuseá-la. Porque estudamos aqui que a palavra do Senhor faz parte da armadura de Deus. Então precisamos saber manusear bem esta espada. Amém? E, não menos importante, aqui o finalzinho, né? Foi nos dado um privilégio, então, de nos assentarmos nas primeiras cadeiras, de termos os melhores lugares nas igrejas, de sermos reconhecidos por todo mundo com amor e respeito. Opa, acho que eu li a Bíblia errada aqui, né? Não foi bem esse privilégio que foi nos dado, né? Verso 29, o privilégio que nos foi dado foi não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele e por Ele. Opa,
Então, que evangelho é esse que está sendo pregado por aí, que eu não consigo entender muito bem? Que a partir do momento que estamos com Cristo, Ele deve fazer tudo por nós. Ele deve nos servir, Ele deve nos exaltar, Ele deve nos isso, aquilo, aquele outro, como se fosse invertido, como se nós fôssemos os senhores e Ele estivesse aqui a nosso serviço. Eu vou ali no meu quarto dobrar o meu joelho e orar para o meu pai que me vem em secreto porque eu preciso de algo novo. Alguma coisa no meio desse contexto atual está perdida. Algum ensino tá meio fora do que diz a palavra. Porque não foi esse privilégio que me foi dado. Embora o Senhor nos disse que aquele que quiser ser o maior deve servir a todos, Ele veio como homem nessa terra, serviu a todos. Mas não é por isso que Ele virou o nosso gênio da lâmpada, que a gente vai dar uma esfregadinha nas mãos aqui e falar, Deus, eu estou precisando disso agora, olha, vem aqui porque está difícil. E a nossa parte a gente não precisa fazer. É só orar quando as coisas não vão bem. E não é por aí, meus irmãos. Porque o privilégio que nos foi dado é de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E aqui no último verso, aqui no 30, né, Paulo fala, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, quer dizer, Paulo passou por combates, ensinou, pregou, não desanimou por causa disso. A igreja de Filipos estava passando pela mesma coisa e Paulo está encorajando, independente da sua situação. E resta o que para nós? Sermos encorajados por esta palavra e também encorajarmos aqueles a quem cruzamos pelo nosso caminho. Esse é o nosso dever como cidadãos do reino de Deus. Ah, mas hoje está meio ruim, mas hoje o dia não acordou muito legal, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Bem-vindo ao clube. Acho que eu já citei isso aqui, claro que não é uma frase minha, vocês já devem ter ouvido também em outras partes, mas nós aqui em casa praticamos muito isso. Enquanto pastores, sabemos que ser pastor é cuidar da ferida do outro enquanto nós ainda estamos sangrando. Isso não é um privilégio só de pastores ou outros. Isto é um privilégio dos cidadãos do reino do céu. Porque enquanto temos as nossas dificuldades, tem aqueles que estão passando por nós que também têm as suas. E a gente não pode se abraçar e só ficar chorando, só ficar reclamando. Porque sabemos que a graça do Senhor nos é suficiente e é isso que nos motiva a levar o Evangelho adiante, a consolarmos uns aos outros e a encorajarmos uns aos outros para que, dentro do tempo da vontade de Deus, possamos nos encontrar todos em graça diante dele. Amém? Capítulo 2. Vamos avançar um pouquinho aqui e vai falar um pouquinho de humildade, serviço e unidade. Vamos entender o que é a humildade de Cristo. Compartilhei por esses dias no grupo aí alguns desses versos, o que é muito conhecido, né? E a gente vai chegar lá e vai poder entender um pouquinho mais aqui. Verso 1 do capítulo 2 de Filipenses. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
E aqui estamos praticando um pouquinho mais a cidadania do Evangelho. Porque, como diz já nos mandamentos, estes que Cristo não veio anular, mas veio cumpri-los e veio resumi-los também em 2, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos os dois principais, da onde derivam todos os outros. E por que isso? Por que eu estou dizendo e citando isso agora? Porque a partir do momento que eu pratico e que eu amo o meu irmão como a mim mesmo, é hora também de colocar essa cidadania aqui em prática, isso que a gente acabou de ler aqui em Filipenses. Por quê? Porque eu vou cuidar não somente dos meus interesses, mas eu também vou cuidar do interesse dos meus irmãos que estão à minha volta. Porque aquilo que eu não quero que aconteça a mim, aquilo que eu não quero que façam a mim, também eu não vou fazer aos outros. Então eu vou cuidar dos interesses dos meus irmãos, eu vou amá-los assim como eu me amo, e estarei também cumprindo estes ensinos de Paulo aos Filipos. E ele vai mais longe aqui ainda nesse ensino. Verso 5. E aqui é um trecho muito conhecido até o verso 11 para muitos, e se não é para alguns ainda, que passe a ser conhecido. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo sendo Deus, não se considerou como tal, ainda se fez como homem, se humilhou e se entregou. Se entregou por quê? Se entregou por fama, se entregou por visualização, se entregou porque alguém falou, se entregou por algo que nós temos dificuldade em praticar. Digo nós porque eu me incluo sim nesse meio, estou longe de ser melhor do que alguém, e se entregou porque foi obediente. Coisas que nós, muitas vezes, deixamos de ser. A palavra do Senhor está aqui clara e acessível a todos, sabemos o que devemos fazer, temos o nosso ensino e praticamos, assim eu gosto de acreditar que todos praticamos, que é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ir para o nosso secreto, falar com o Pai que nos vê em secreto, e lá Ele nos fala coisas, Ele nos revela coisas, Ele nos pede algumas coisas. E o que a gente faz? Nessa hora a gente fecha os ouvidos, né, e fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, o Senhor não está me pedindo isso. Não, abrir mão disso aqui, não, isso não é do Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Não. E assim desobedecemos. Desde as pequenas coisas até, obviamente, as maiores, aquilo que nos custa muito, aquilo que nos é pesado a entregar ao Senhor. Desobedecemos. Mas somos rápidos em reagir e dizer assim, Senhor, por que o Senhor não fala comigo, não me responde? Por que Ele exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome? Porque Ele se entregou, porque Ele se humilhou,
e até a morte de cruz ele foi obediente. E a palavra ainda cita, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele repete aqui, porque na época, ou ali para o costume da época, era a morte mais humilhante, por assim dizer. Mas o Senhor o fez. Ele se entregou, mesmo podendo descer dali num estalar de dedos, mesmo tendo todo o poder para fazer o que era necessário fazer, mas ele obedeceu. Ao ponto que momentos antes de estar naquela cruz, ele ora ao Pai dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, sobretudo, que seja feita a tua vontade. Verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então é através da obediência, colocando em prática esta salvação, aqui onde Paulo fala, que quer dizer o quê? Praticando todos os ensinos da palavra do Senhor, que seremos como estrelas a brilhar no céu. Quer dizer, aquela luz que a gente olha e nota-se a diferença. Quando o céu está fechado, quando o céu está nublado, é tudo igual, né? Não tem nada, mas tem uma estrela, tem duas estrelas, a gente nota. E é isso que devemos ser por onde passarmos. Não confundam. Não é para ser uma estrela, sair brilhando, a estrelinha, o famoso, isso, aquilo, e ser reconhecido por algo. Não. É para que as nossas atitudes sejam diferentes e sejamos notados para que a glória venha para Jesus. Amém? Aí aqui no verso 19... ele fala a respeito de Timóteo, onde ele vai enviar também para concluir, né, a obra. Espero no Senhor Jesus, verso 19, enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Notaram aqui por que Timóteo? Por que ele vai ser enviado? Por que ele é alguém que caminha ao lado de Paulo? Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Então Timóteo era alguém que caminhava do lado de Paulo, que tinha o mesmo pensamento, a mesma visão dele e o mesmo interesse. Não é assim, eu vou colar nesse cara que é famoso porque eu também vou ser visto e vou me tornar alguém notável, isso e aquilo. Não, eu vou caminhar por onde esse camarada está caminhando porque ele quer ser um imitador de Cristo, ele está seguindo os passos de Cristo e para ele a vida dele pouco importa. O que importa é que Jesus seja pregado através da sua vida. Então essa era uma das razões por qual Timóteo era aquele que vai dar continuidade aqui no que Paulo está fazendo, era aquele que acompanhava Paulo, era o seu braço direito, por assim dizer, né? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar
tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve eu também poderei ir. Contudo, eu penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu também tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, além de Paulo, existem outros. Existem outros Timóteos. Existem outros Epafroditos. Existem outros que estão preocupados com o bem-estar dos irmãos e com a verdade do Evangelho. Para isso, precisamos praticar a humildade com que aprendemos, a ousadia com que vemos Paulo trabalhar. E temos que deixar de lado o nosso eu, temos que deixar de lado as nossas convicções e aquilo que queremos para nós, somente pedir ao Senhor. Temos que esquecer um pouquinho isso e voltar os nossos olhos para a palavra, voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para aquilo que Ele tem nos chamado. Porque assim como vimos que existia naquela época aqueles que pregavam a palavra do Senhor por outros interesses, por interesses próprios, eu não vou entrar no capítulo agora, mas se a gente continuar pelo capítulo 3 aqui, tudo a gente vai ver que também existia essa dificuldade, existiam pessoas que pregavam o Evangelho não por amor ao Evangelho, mas por interesses próprios. Se desde aquela época existia, hoje não é diferente, existe da mesma forma, e não devemos, como lemos aqui, nos deixar intimidar por estes. Que pregam, que apresentam, que anunciam um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho ao qual não exige renúncia. Mas e aí, como a gente faz isso? De que maneira a gente procede para poder... Não é a palavra, talvez, mas para poder denunciar isso que está se passando. Para poder combater isso que está sendo feito com a palavra de Deus. É com briga, é com guerra, é com discussão? Não, de forma alguma. Acredito também, eu sou meio repetitivo às vezes, né? Mas eu acredito que eu já usei esse exemplo aqui uma vez e vou usar de novo, porque são poucos os exemplos que fazem sentido. Porque hoje, se a gente pegar a internet, está cheio de frase de efeito aí que é vazio. É só para chamar atenção naquele momento e tudo. Mas são poucos os exemplos concretos os quais eu posso me basear e a gente pode usar e aplicar no dia a dia. Como que a gente vai denunciar esse falso evangelho? Como que a gente vai denunciar isso que está se passando atualmente? Como que você denuncia um prédio que foi construído torto? A gente começa a construir um prédio reto do lado. Sem falar uma palavra. Porque senão o que vai acontecer? A gente vê o que está se passando e aí a gente vai para a internet, para os grupos de conversa, de discussão, isso, aquilo, ou até mesmo no nosso círculo de amizades, e vai começar a falar mal, vai começar a combater, vai começar a criticar e tudo. Vai mudar o quê? Nada. A gente só vai ser mais um falando mal do outro por aí. Já de início a gente está indo contra a palavra do Senhor. Então o melhor que a gente tem a fazer é construir esse prédio na linha que deve ser feita,
praticando aquilo que está na palavra de Deus, praticando aquilo que o Senhor nos pede diariamente, aquilo que Ele nos orienta diariamente, quando lemos a sua palavra, quando oramos e tudo. E assim seremos estas estrelas, a qual Paulo fala aqui no capítulo que lemos, assim nos tornaremos o sal da terra e a luz do mundo. Assim nos tornaremos parecidos com Cristo e seremos a diferença. Criticar, apontar, contradizer tudo aquilo que está sendo feito por aí, meus irmãos, não vale de nada. De novo eu vou repetir, a gente vai ser só mais um acusando o outro. Ou como está muito na moda também, né? A gente vai ser só mais um denunciando o outro. E não vai mudar. Porque você vai chegar com uma palavra, vai criticar, vai denunciar, já fez errado, claro, mas aquele que está ouvindo, ele vai rebater e isso não vai ter fim. E Paulo nos ensina, não entrem em discussões desnecessárias. Então, se tem algo que eu posso deixar aqui para esse final de aula, é que precisamos construir esse prédio reto dia após dia. Não devemos esquecer que a nossa cidadania, ao qual devemos exercer acima de todas as outras, é aquela que está nos céus. E precisamos nos manter unidos e firmes dentro desta cidadania, sem nos dividirmos, praticando e levando o Evangelho aonde quer que passemos. Amém? E por aqui eu fico e vamos dar continuidade e finalizar esse capítulo na próxima quarta-feira. Como de costume, em nome de Jesus, para vocês que foram edificados, que têm algo a complementar ou a comentar aqui, algum testemunho a respeito destes pequenos textos que lemos, este é o momento, fiquem à vontade, sejam livres.